Senhora Lancaster era a única que não ouvia. Talvez sua audição não fosse tão aguçada a ponto de captar sons de outro mundo. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Bianca do Cabeceira e estou aqui hoje para resenhar O Cão da Morte. Estamos quase no final do mês e você talvez tenha pensado que nós não teríamos resenha de Agatha esse mês, mas você estava muito enganado. Confesso que antes de trazer esse livro para o canal, eu fiquei pensando bastante se eu traria ele aqui. Porque esse aqui é um livro que quando eu peguei da Agatha, eu não fazia ideia sobre o que se tratava e talvez não é o gênero que mais me apetece e nem que apetece a você. Esse livro é atípico, bem atípico da Agatha, é um como nunca antes li e eu vou falar o porquê. Bom, ele foi publicado em 1933 e ele é uma coletânea de 12 contos da Agatha. Na verdade, aqui a autora vai se distanciar dos comuns crimes, detetives e pistas que a gente vê em tantos livros e ela vai mergulhar em forças sobrenaturais, ocultismo, situações paranormais, enfim, gente. Aqui o elemento principal da Agatha Christie é o sobrenatural. E assim, eu não sou a maior fã de livros de terror, de livros sobrenaturais, eu nem incentivo muito as pessoas a lerem isso, mas eu posso dizer que eu já li alguns livros e esse foi o primeiro da Agatha. E o que me fez trazer esse livro aqui, mesmo não sendo um gênero que eu mais amo, foi que eu conheci uma nova Agatha aqui e talvez eu nunca pensei que eu pudesse não gostar muito de Agatha Christie, que eu pudesse achar alguma obra dela ruim. Já vou dar um spoiler aqui. Mas foi um pouco do que eu senti com O Cão da Morte. Não sei se por ser um gênero que eu já não sou muito fã, mas eu realmente achei que esse aqui foi um livro que talvez eu não leria novamente. Por isso eu resolvi trazer ele aqui pra você. Apesar de que quando a gente se trata de uma coletânea, a gente sabe que nem todos os contos a gente vai gostar, mas existem alguns que a gente gosta. Então, assim, é um meio termo. Ao mesmo tempo que eu gostei de alguns contos, outros eu fiquei meio... como assim? Bom, então aqui a Agatha Christie vai revelar uma faceta menos conhecida da vida dela, que é o interesse por mistério, por terror, sobrenatural. Se você já leu outros livros da Agatha, você pode perceber que em certo momento pode até parecer que algumas forças sobrenaturais existam ali. Às vezes as pessoas ficam meio, meu Deus, será que realmente é um assassino? Será que é uma pessoa que está fazendo isso? Ou será que, na verdade, aqui ela está se tratando de uma força sobrenatural, de ocultismo, de, enfim, demônio, seja o que for. Só que em todos os livros da Agatha que eu li, mesmo que parecesse que tivesse algo sobrenatural, algo que fugisse do comum, na verdade a autora sempre vai puxar de volta pro mistério real mesmo, crime, romance policial. Por exemplo, Noite Sem Fim é um desses livros que a gente tem ali algumas questões sobre casa amaldiçoada, enfim, e em dado momento você até começa a desconfiar de forças sobrenaturais, mas logo você é puxado de volta pro enredo principal. Então, apesar de a força sobrenatural existir em alguns livros da Agatha de forma implícita, elas nunca foram o motivo dos crimes acontecerem. Pelo menos em todos os livros que eu li da Agatha, nunca foi dessa forma. Sempre houve um ser humano por trás de tudo. Mas nesse livro, não. Então foi um dos pontos em que eu já tive dificuldade de me acostumar. Aqui eu tava vendo uma Agatha que era totalmente mística. Então, assim, podia ser qualquer coisa, o fim das histórias, o desfecho de tudo, porque a gente estava falando de forças sobrenaturais. Por exemplo, O Cão da Morte mesmo já é um dos contos principais aqui desse livro que fala muito sobre essas forças sobrenaturais, ocultismo e tudo mais. Então, a gente precisa se desapegar daquela Agatha que a gente conhece, em que tudo é ser humano, e trazer aqui uma nova Agatha foi a primeira dificuldade que eu senti com esse livro. Segundo, que como eu já comentei, eu não sou fã, gente, do gênero. Quando eu peguei o livro, eu até pensei em desistir, só que tiveram alguns contos que eu gostei bastante. Alguns que até essa força sobrenatural vai ficando meio que de escanteio. Tem um aqui, principalmente, que chama O Rádio. É um dos contos, esse foi o meu favorito, praticamente. E ele é um desses que a gente não precisa se apegar muito ao sobrenatural, porque ele vai ter um desfecho legal nesse sentido. Nem tudo é sobrenatural nesse conto. Então, acho que a Agatha, ela oscilou bastante, assim, mas assim, aqui a gente já vê na contracapa
que é sobre o sobrenatural. Fala aqui: nessa coletânea de contos, Agatha Christie traz um novo elemento dos seus clássicos suspensos, o sobrenatural. Testemunha uma série de casos que envolvem uma misteriosa marca em formato de cão feita de pólvora e uma freira que entra em hipnose. Um episódio com personalidades trocadas, um pesadelo recorrente, uma mensagem do além, uma experiência de levitação e muitos outros mistérios à espera de resolução. Em O Cão da Morte, a rainha do crime vai além da realidade que podemos tocar em 12 crimes que podem ter explicações lógicas ou não. Então aqui você já sabe que pode ter uma resolução óbvia ou não. E essa foi a minha maior dificuldade com esse livro, porque assim, tiveram contos que acabaram que eu fiquei assim... Como assim é só isso, sabe? Tipo, batido, sem graça, sem repertório. Achei bem fraco alguns aqui. Eu poderia até falar que a Agatha continua sendo aquela grande autora aqui que tem a habilidade de manter a atenção, reviravolta, o plot twist da história, mas eu acho que eu estaria mentindo fortemente, porque não foi essa Agatha que eu encontrei aqui. Na verdade, eu encontrei histórias extremamente pacatas, pelo menos pra mim, que eu não tive nenhum interesse em continuar. Eu continuei e finalizei esse livro, gente, porque de fato eu queria terminar, eu queria saber o desfecho desses contos e eu queria falar, não, pelo menos eu li, né? Porque, enfim, eu precisava ler, eu tô numa meta, como vocês sabem, de ler todos os livros da Agatha e não dá, eu precisava continuar. Óbvio, gente, que se fosse algum livro que ferisse, né, alguma questão assim, que eu acredito, né, da minha cosmovisão, eu pararia, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas não foi o que eu senti aqui. Eu já li livros como, por exemplo, do King, que eram de terror, que tinham forças sobrenaturais, e continuei lendo. Se não é a sua praia, se você não gosta, não precisa nem terminar de assistir a resenha, porque não faz sentido pra você. Mas eu quis terminar pra entender sobre o todo do livro, entender sobre essa faceta da Agatha, me coloquei nesse lugar. Só que já logo de cara eu encontrei histórias totalmente pacatas e batidas. Gente, realmente assim, eu acho que a Agatha, ela se perdeu nesse livro. Eu acho que ela não conseguiu chegar onde ela queria. Pode ser que existam fãs da Agatha que amam esse livro, mas não foi o que eu senti. Eu realmente senti que ela se perdeu bastante, que as histórias não me prendiam, não chamavam a atenção, não me davam medo também. Eu senti medo em uma única história, que foi essa que eu comentei com vocês do rádio. E essa eu achei inteligente, por isso eu falo que é a que eu mais gostei, porque de fato eu achei inteligente. Mas as demais eu achei fraco, muito fraco, achei muito desconexo algumas coisas. E como a própria autora, né, a própria contracapa diz, pode ter ou não um raciocínio lógico, uma explicação lógica. E isso foi o que mais me irritou. Tudo joga na bagagem do nosso sobrenatural, então isso não tem explicação. E aí acabava sem sentido, sabe? E eu entendo que a graça, talvez o sobrenatural seja isso, mas eu achava que tinha como finalizar de forma melhor algumas histórias. Eu acho que eu esperava muito mais. Mas assim, também, eu não sei se foi o primeiro e único livro da Agatha de contos de terror sobrenatural. Se for, tudo bem, isso dá pra explicar, mas eu acho que a Rainha do Crime é bem melhor fazendo crimes mesmo, enfim, pessoas reais, do que forças sobrenaturais. Achei que ficou bem batido, bem sem graça aqui. Aqui a gente vai encontrar o sobrenatural, como eu já cansei de falar. Então a gente vai ter maldições, aparições, fenômenos paranormais. Então se você não é fã, já não recomendo. Eu, gente, vou confessar, eu não sou fã desse tipo de história, desse tipo de filme. Eu não assisto filme de terror, não gosto dessas histórias, até porque eu acho que gera uma certa legalidade. Mas como eu disse, eu me propus a ler esse livro e finalizei, então continuei. Mas aqui a gente também vai ter contos que vai puxar muito pro psicológico. Uma linha tênue também entre realidade e imaginação. Foi mais uma dificuldade que eu tive, porque assim, tiveram momentos e contos que eu fiquei, gente, isso aqui eu que tô pensando, é a ideia da minha cabeça ou realmente a Agatha falou? Ou ela deixou em aberto? A gente tem aqui, de fato, a ambiguidade. Isso eu não posso falar que a Agatha fez de ruim, porque, de fato, ela deixa muito em aberto algumas questões. Se realmente o evento foi real ou se foi fruto da nossa imaginação, da nossa mente. Então, eu não sei. Eu não sou a maior fã de finais abertos. Eu não sou a maior fã de livros que te deixam um caminho, tipo, siga o seu caminho, não tem um final. Eu acho fraco isso, a não ser que a história seja muito bem construída. Então eu acredito que essa foi uma das dificuldades que eu tive também nesse livro, muitos pontos abertos, muitos contos em que eu não consegui entender se ela quis que eu pensasse algo, se aquilo aconteceu, se não aconteceu, se era minha imaginação, se era realidade. E acho que em alguns momentos ficou até ruim. Vou dizer. Eu tô acabando com a Agatha Christie, né, aqui. Mas realmente, gente, é porque eu achei que não dá. Não dá. Ela realmente se perdeu aqui nesse livro em relação a
sobrenatural. Eu acho que ela não é boa nisso. Sabe quando você sabe que é bom em alguma coisa, você quer tentar outra coisa e não dá certo? Todo mundo sabe que não dá certo. Com certeza você conhece uma pessoa que é muito boa em um ponto, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Só que aquela pessoa, ela não quer ser boa naquilo que ela é boa. Ela quer ser boa naquilo que o outro é bom. E ela fica horrível naquilo que o outro é bom. E eu senti que a Agatha foi dessa forma. Eu não tô falando que ela se comparou com alguém, que ela quis ser, nossa, a rainha do mistério sobrenatural. Mas eu tô falando que aqui ela se propôs a fazer algo que ela não conseguiu alcançar, acredito. E assim também, gente, como eu disse, eu não tenho muito parâmetro pra história de terror, porque eu não gosto muito, não leio muito de fato. O único contato com terror que eu tive até hoje foi com King. E acredito que ele seja muito bom nisso. Então, assim, eu não sei se por ter essa régua alta do King ser o único que eu conheço a respeito disso, se foi por isso que eu não gostei desse livro da Agatha, mas assim, eu realmente acho que ela se propôs a fazer algo que ela não conseguiu alcançar. Eu achei, gente, muito bobo. Sabe aquelas histórias infantis que os pais contam pros filhos pra colocar medo, tipo Homem do Saco, Lobisomem? Enfim, eu achei tipo isso. Por exemplo, O Cão da Morte, que é o nome do livro, ele é um conto, como eu já comentei, e ele vai falar de uma lenda sombria sobre um animal fantasmagórico que tá ligado ao destino das pessoas. E aí, como a gente leu aqui, né, formato de cão feito de pólvora. Gente, achei fraco, achei infantil demais, Agatha Christie. Tem também o conto aqui da Sinaleira, que é um suspense que é pautado por um pressentimento de tragédias. Então, nossa, uma pessoa pressente que vai acontecer uma tragédia, acontece. E aí, sabe? A gente tem aqui, por exemplo, essa freira que fica totalmente hipnotizada. E eu achei fraco, achei meio, sabe? Em nenhum momento eu achei, nossa, meu Deus, que medonho, que tenso. Mas eu fiquei tipo, gente, achei fraco e achei desnecessário. Desnecessário. Eu realmente achei que, tipo, eu perdi meu tempo lendo esse livro em alguns momentos aqui. Como eu disse, eu acho que 2 contos salvaram, tá? Que eu fiquei, nossa, realmente ela foi inteligente, ela foi a Agatha que eu conheço. De resto, eu achei um grande Ctrl-C, Ctrl-V. Esse é um outro ponto do livro. Todas as histórias, por mais que fossem diferentes, como eu já disse, né? Tem uma gama de histórias aqui, 12 contos realmente, que são diferentes, tem personagens diferentes, são histórias distintas. Mas se você for reparar na construção da Agatha, é um Ctrl-C, Ctrl-V, gente. É tudo igual. Tipo assim, começa aqui, para aqui e vai finalizar assim. E assim, eu achei, gente, é só isso que você consegue fazer, Agatha Christie? Porque se for, eu realmente não me interessei, não me apeteci. Nesse livro em específico, eu achei bem ruim. Eu já li outros livros da Agatha de contos, já trouxe aqui também, por exemplo, a gente tem Três Ratos Cegos e Outros Contos, que tem vários contos. Eu estou lendo um, inclusive, agora, que é Os 13 Problemas, se não me engano o nome, ou 12 Problemas, não sei, acho que são 13. Que são vários contos também, várias histórias, e a Agatha é muito boa nisso. Apesar de em um só livro a gente reunir vários contos, né, ser uma coletânea de fato, ela é boa nisso, não é o perfil dela fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que aqui, em específico, eu acho que ela não tinha muito repertório, sabe? Ela não conseguia, tipo, continuar naquela linha sem copiar outra história. Então foi outra dificuldade. Como eu já disse, eu acho que esse foi o livro mais fraco que eu já li da Agatha Christie, gente. Porque, assim, realmente eu não consegui entender muito bem aonde ela queria chegar aqui, tá bom? Realmente, eu achei um grande Ctrl-C, Ctrl-V. Lê esse livro, depois me fala se realmente não é muito óbvio que ela vai fazer na outra história, que ela acabou de fazer na história anterior. Pelo menos eu achei. Apesar de tudo, o que a Agatha Christie vai preservar aqui é aquela narrativa curta, direta, clara, assim, já não enrola muito de fato pra falar, pra trazer aqui os contos, a finalização. Pode ser sim que em alguns você tenha um final inesperado, então você olha e fala, nossa, isso aqui foi um plot. Como eu disse que teve realmente, não são todos. Não são a esmagadora maioria, mas alguns de fato tiveram alguns finais ali inesperados. Eu acho que em alguns ela preservou essa marca, em outros não. Aqui a gente tem uma atmosfera muito mais gótica, muito mais densa, muito mais pesada, sombria do que o habitual, isso é óbvio, né? Eu sei que a Agatha Christie já se trata de temas pesados no todo. É uma pessoa que do nada é esfaqueada na frente da outra, são vários crimes que acontecem e em alguns são até sangrentos, brutais. Tem um livro dela em específico que ela fez pro cunhado, se não me engano, um crime bem sangrento, ela mesmo dedica pra ele esse livro, eu não vou lembrar qual. Então a gente já sabe que a Agatha Christie é um pouco pesado, sim. Só que assim, gente, esse aqui é mais pesado do que comum, sabe? É tenso mesmo, é denso. Parece que você tá nas trevas, assim. Essa marca de ser
ser mais direto, ter alguns finais inesperados, a autora preservou. E esse clima tenso que já acontece nos livros dela continuou aqui, mas aqui se pesou muito mais. Os pontos que eu poderia trazer aqui como pontos fortes é que os contos eles são rápidos, dinâmicos, como eu disse pra vocês, apesar de alguns serem bem paradões, bem pacatos. Mas eles acontecem de forma rápida, como eu comentei, ela segue essa estrutura de sempre. E também existe, como eu já comentei, esse equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, a dúvida racional. Então o tempo todo você fica em dúvida se de fato é aquilo, se não é, se isso é sobrenatural, se isso é real. Pode te irritar como me irritou, mas assim, a gente não pode falar que ela não foi boa nisso. Esses são os pontos fortes. Agora, falando de limitações, que existem muitas, é que pode te frustrar o fato de não existir uma investigação lógica. E aí talvez você seja frustrado totalmente sozinho, porque tá falando isso aqui na contracapa. Mas, em alguns momentos, foi o que aconteceu comigo mesmo, de nossa, sabe, eu esperava mais, esperava uma investigação boa, esperava algo óbvio, esperava que ela não jogasse isso na bagagem do sobrenatural somente, tivesse um porquê por trás de tudo. Algo que eu senti é que algumas pontas ficaram muito soltas nesse livro. Exemplo, tiveram contos em que ela desenvolveu toda uma narrativa, toda uma história, te fez ficar com expectativa de coisas que sumiram totalmente com essa questão do sobrenatural. Então ela traz a história de uma pessoa, traz um momento que aconteceu, uma situação, e aí tudo vai embora quando, nossa, é só o sobrenatural isso aqui. E aí você fica tipo, então pra que desenvolveu tanto, sabe? Pra que colocou expectativa? Eu sinto que aqui, sabe aqueles livros que você lê tudo e fica, meu Deus, que história incrível, isso aqui vai acabar com um plot lindo. E aí no fim o autor vai lá e coloca que é um sonho. Sabe? Essas histórias, parece que a pessoa não consegue, não tá sabendo como finaliza. Foi o que eu senti aqui, parece que ela não conseguia finalizar e ela colocou tudo na bagagem do sobrenatural. O que é meio atípico pra rainha do crime, porque a Agatha é conhecida como uma pessoa que não deixa nenhuma ponta solta pra trás, ela vai trazer os ganchos no final e ela vai amarrar tudo de uma forma linda. Não foi o que eu senti aqui. O que eu senti foi de fato isso. Nossa, não soube como finalizar e jogou na conta do sobrenatural. Então assim, gente, esse é um livro que amplia a sua visão de Agatha Christie. Se vai ser pro bem ou pro mal, eu não sei. Aqui eu tive certeza de que a Agatha não foi feita para o sobrenatural, para o terror, para o oculto, ela não foi feita para isso. Eu achei um livro fraco, como eu já disse, um livro que não teve final, ou se teve, tiveram finais altamente ruins. Um livro que parecia um Ctrl-C, Ctrl-V, como eu já disse, e o livro mais fraco da Agatha Christie que eu já li até hoje. Eu não vou, gente, exigir muito dela, porque assim, eu acho que ela é boa no que é. Se você me pedir indicação de livros de romance policial, eu te dou uma gama de livros pra você ler da Agatha que são realmente incríveis. Mas como eu disse, eu acho que ela se propôs a fazer algo que ela não é muito boa. Pode ser que exista aí um fã que ama esse livro e acha que, nossa, foi uma nova faceta da Agatha, eu encontrei uma nova Agatha Christie, eu amei. Não foi o que eu senti, peço perdão a você, mas essa é a minha opinião. E eu não leria novamente esse livro, como eu comentei. Tiveram contos, sim, que eu gostei, que eu achei legal, que eu fiquei presa e tudo mais. Mas juro pra vocês, gente, foram uns 3 no máximo, no máximo, no máximo. Todo o restante eu achei ruim, achei parado. Achei um final, assim, sem sentido. E até nas anotações, normalmente pra resenhar, eu sempre vou fazendo anotações ao longo da minha leitura, no bloco de notas ou até mesmo no meu grupo do WhatsApp. E eu tava revendo aqui um pouco antes de começar essa resenha e tem lá, Ctrl-C, Ctrl-V, o livro mais fraco da Agatha, no final não tem final, é ruim, enfim. Eu realmente massacrei ela aqui, mas porque realmente eu acho que ela é forte em outros pontos, né? Existem autores que querem ser bons em tudo, mas assim, não tem como. E eu não acho que esse é o perfil da Agatha, tá? Eu até poderia ter investigado mais sobre esse ponto antes de trazer aqui pra vocês essa resenha, mas eu não busquei nenhuma informação, não sei se é o único livro da Agatha que é sobrenatural, por que ela resolveu fazer esse livro de fato. Eu acredito que seja o único ou um dos poucos que ela tem, porque eu não tenho mais nenhum e nunca ouvi falar de fato. Como eu disse, o sobrenatural pode sim existir nas histórias da Agatha, mas assim, um livro só focado nisso, eu não tinha conhecimento que ela tinha. Talvez eu nunca saberia se eu não tivesse ganhado esse livro. Mas eu realmente acho que não pegou, não colou. Mas é isso, gente. Eu acho que eu daria no máximo 2 estrelas pra esse livro, assim, estourando. Realmente foi um livro que eu não gostei. Mas vale aí a leitura caso você goste, caso você vendo tudo isso ainda tenha interesse, leia, né? Eu não indico pra ninguém, eu acho que foi um livro parado, além do que eu já não gosto, né? Já acho que não pega muito bem ficar lendo essas coisas.
e assistindo também. Mas enfim, me propus e trouxe aqui. Por isso eu falo que eu pensei muito antes de trazer. Então não se escandalizem, aqui a gente tem sim resenhas de terror, enfim, sobrenatural. Lovecraft também a gente tem aqui. Mas assim, gente, se não é sua praia, você já deveria ter saído do vídeo há muito tempo. Não sei se eu tô sendo muito, assim, pesada aqui. Mas realmente, gente, porque não faz sentido eu ler. Como eu não leria novamente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Uma Bianca como nunca antes vista, uma Agatha como nunca antes vista, que resultou nisso aqui. Enfim, é isso. Deixe seu like aqui embaixo. Comenta aqui se você já leu esse livro, se você gosta. Eu te respeito, tá? Eu te respeito se você gostou. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, nos segue no Instagram e nós nos vemos mês que vem com mais um livro da Agatha. Tchau!